Agora, hein? Isso é um estalo em pirâmide. Cala a boca, ninguém me perguntou nada. Ele é um médico especializado em cavalos, Paulo César Macedo Martins. Eu convidei o Paulo César via televisão. Sim. Porque eu li uma matéria no jornal, um artigo seu no Estadão, aonde dizia o seguinte, que um cavalo demora 40 minutos para mastigar 3.000 vezes. Como é que você chegou a essa conclusão? Você ficou sentado na frente do cavalo? Eu falei, eu vou chamar por curiosidade minha, para saber como é que se cronometra a mastigação do cavalo. Ele fica... E você ali, de cronômetro, como é que é isso? Na verdade, eu preferiria ficar na frente de uma potranca, vamos dizer assim. Mas aí já... Ah, então. Mastiga muito melhor. Mas a literatura que trata de fisiologia digestiva de cavalo, ela relata já de há muito tempo essa condição, quer dizer, esse mastigar meticuloso do cavalo. Isso realmente não é uma novidade. Já Collan, um pesquisador, já no século passado, já descrevia em literatura esse fato. E, na verdade, não só o cavalo, mas o homem, inclusive, deveria ser um meticuloso mastigador. Porque um alimento bem mastigado, provavelmente, vai ser melhor digerido e melhor assimilado, né? Se nós observarmos no dia a dia uma pessoa calma, tranquila, fazendo uma refeição, vai verificar que se ele não faz 70, 80 movimentos mastigatórios por minuto, ele vai chegar perto. 70 a 80 movimentos mastigatórios por minuto? Por minuto. O que em 40 minutos... Mas mastiga 1 minuto, a pessoa mastiga 1 minuto antes de engolir? Tem gente que faz isso? Bom... Eu dou 3 mastigadas e já tá bom. Você se cuida que isso engorda, hein? Eu sei que engorda. Macrobiótica não, você mastiga 100 vezes e aí cospe fora, porque vira água. Mas olha... É por isso que a gente emagrece. Olha, e veja bem. E é isso que o cavalo procura fazer, porque na verdade, por que o cavalo faz isso? Né? Uma pergunta interessante, por que o cavalo faz isso? Primeiro, ele tem um tubo que conduz da boca ao estômago muito longo. O pescoção dele. O pescoção. Quer dizer que se a cearense dá uma dentada, já engole. Já engole, tranquilo. Então veja bem. O cavalo, pelo porte que ele é, que é um animal muito grande, ele tem um estômago pequeno. Então um cavalo, por exemplo, se você pegar todo o compartimento digestivo do cavalo, que seria da boca ao ânus, pode falar ânus aqui, né? Pode falar ânus, claro. Ele tem uma capacidade de alguma coisa em torno de 200 litros. Não entendi. Agora vamos... Se você pegar todo... Da boca ao rabo. Ele teria uma capacidade total em torno de 200 litros. Mas 200 litros o quê? De capacidade de quê? De absorção? Não, capacidade de armazenamento. Vamos chamar armazenamento. Assim. Os diversos compartimentos teriam essa capacidade. Acontece que o estômago do cavalo, ele é um tubo muito pequeno, né, em forma de U, e ele tem uma capacidade entre 15 e 18 litros. E o resto fica onde? Então, veja bem, o cavalo é um meticuloso mastigador porque ele precisa triturar esse alimento, transformá-lo numa pasta, para que ele atravesse esse tubo e uma faringe muito estreita, quer dizer, esse tubo muito longo, caia no estômago, que é um reservatório de frequente esvaziamento, para que esse alimento bastante triturado passe para o intestino delgado, que é um trânsito muito rápido, entre 3 e 5 horas, e vai para os outros compartimentos do estômago, que é o chamado intestino, do estômago do intestino, chamado intestino grosso. Intestino grosso, né? Então, na verdade, exemplo... a impressão que a gente tem, se me permite, é que Deus, quando foi fazer o cavalo, ele deu uma olhada na oficina dele e descobriu lá um pequeno rumen, que seria de um boi, falou, vou fazer um outro animal. E colocou esse rumen não no boi, que é o primeiro compartimento, mas colocou lá atrás. Na verdade, o chamado estômago grosso seco, chamado seco,
ele teria uma função semelhante à do rumen, sem fazer que o cavalo rumine. Quer dizer, então o cavalo acaba aproveitando muito pouco todo o alimento que chega a nível de seco, a nível de estômago, de intestino grosso. Agora, a minha pergunta é a seguinte, então o cavalo não vomita? O cavalo não vomita. Por quê? Porque a ligação entre o esôfago e o estômago, existe uma válvula, nós temos uma válvula, por exemplo, no olho, tem outra no ânus, as diversas Nós temos uma válvula no ânus? Bom, eu tenho, né? Você não tem, entendeu? Então, essa válvula, ela é de uma rigidez muscular muito grande. Se o cavalo fizer vômito, se ele fizer uma ânsia para vomitar, antes que aconteça o fenômeno do vômito, haverá um rompimento dessa musculatura que é muito rígida e, consequentemente, uma hemorragia, o cavalo, então, morre. Quer dizer que o cavalo, se vomitar, ele morre? O cavalo é um ditado, né? Cavalo não vomita. Se cavalo vomitar, abra a cova. Isso aí é 100%? 100%. Então, e quais são, quer dizer, mas o cavalo deve passar mal às vezes ou não? Porque o cavalo também não vai comer empadinha no bar da esquina, não... O cavalo é mais disciplinado. Né? Outra coisa também, o cavalo, devido ao alimento que ele come, ele não tem mau hálito, por exemplo, né? O cavalo é basicamente um animal herbívoro, né? É claro que o homem tenta modificar o cavalo, né? Faça com que comece a querer inventar coisas para ele comer. Por exemplo? É justo açúcar em excesso, né? O cavalo deu um pulo bonitinho e torrão de açúcar. E ele gosta? Ah, mas quem não gosta de doce? Você vê como o carboidrato é um veneno, realmente, é um veneno. Né? Então, veja você, isso traz sérias consequências, né? Um quadro clínico muito comum, causado pelo homem, não pelo próprio animal, é a cólica. O cavalo, ele é sujeito a cólicas dos mais diferentes tipos, né? E existem cólicas fatais, né? Existem cólicas que levam a uma torção de uma alça intestinal, de uma tripa, né? E se não for feita uma cirurgia urgente, esse cavalo morre, tranquilamente. De né? cólica. De cólica. Então, a cólica, ela pode ser pela ingestão excessiva de determinados alimentos, ela pode ser porque esse alimento é muito triturado ou porque esse alimento é muito grosseiro. Então, existem vários tipos de cólica, inclusive uma cólica causada por vermes, né? Que também ocorre. Então, o cavalo, ele tem um comportamento de fisiologia digestiva muito especial. Agora, quando esse cavalo está na natureza, está no campo, está solto, ele dificilmente tem cólica, porque não há interferência do homem na alimentação. Quer dizer, toda vez que o homem começa a interferir e começa a querer inventar, o cavalo realmente sente. Isso traz consequências. Ainda tem cavalo selvagem no Brasil? Existe. Lá no, hoje, estado de Roraima, ainda existe cavalo selvagem, né? É claro que tem que se fazer uma ressalva, porque quando o Cabral chegou ao Brasil, aqui não existia cavalo, né? No continente americano não existia, a época de Cabral, cavalos. Mas vieram os colonizadores e entraram pelos sertões afora. E lá em Roraima, alguns animais deixaram, por qualquer razão, de pertencer ao homem, ou se separaram dele, e constituíram um plantel, infelizmente pequeno, né? E o homem está doido para acabar com esse plantel, mas existe ainda no Brasil, em Roraima, cavalo selvagem. E o negócio que você falou sobre lendas de cavalos, lendas sobre cavalos, como é que é a lenda do beduíno? Veja bem, antes de responder provavelmente dito, provavelmente o cavalo seja o animal mais citado na literatura universal. Você veja que o famoso cavalo de Troia, que era um cavalo de madeira, que os gregos armaram, colocaram os soldados dentro, levaram da cidadela de Troia, era uma briga por causa de uma mulher, uma briga interessante. Eles, curiosos, levaram lá para dentro da cidadela, abriram, recheada de soldado, foi o auê, que todo mundo conhece. O cavalo branco de Napoleão? Cavalo branco de Napoleão, né? Todo mundo pergunta qual é a cor, né? Uma pergunta manjada. Um outro cavalo famoso foi em Citatus, o cavalo de Calígula, que foi senador da República lá em Roma. É bom que não se confunda. Não. Aqui ainda não tem. Não chegou a esse ponto, né? Mas lá, o Citatus... Calar minha boca aqui. O Citatus. Existe um outro cavalo de Alexandre, o grande conquistador bucéfalo. Né? Eu falei bucéfalo. Eu ouvi bucéfalo. Tá certo. Eu espero que todo mundo ouviu. Né? Era também um cavalo muito famoso. Átila,
o flagelo de Deus, era o primeiro epíteto. O segundo, onde o cavalo pisa não nasce grama, igual o goleiro do Candurí. Pégasus, o cavalo alado. Alado. E o homem, quer dizer, os gregos imaginaram um ser, eu vejo como o cavalo, ele influencia as pessoas. Imaginaram um homem que era metade cavalo e a metade homem, né? Que é o Sagitário, né? Orion, está aí no signo e na constelação. Na verdade, nos tempos modernos, quando a gente fala, por exemplo, numa prova de hipismo, né? O Brasil tem grandes cavaleiros, tem aí o Neco, Nelson Pessoa, né? Vitor Alves, né? Lá de Belo Horizonte, né? Na verdade, não se fala o Vitor, fala no conjunto, cavalo, homem. Então, seria uma versão do centauro. Quer dizer, o cavalo influencia, sem falar que o cavalo é um símbolo fálico, né? O todo ele? O cavalo todo? Bom... Pensei que só uma parte. Que é uma fosse parte. ele. Todo ele é um símbolo fálico? A turma olha todo, né? Mas se dedica mais a uma determinada parte. Mas vamos voltar a falar das lendas sobre os cavalos. Há uma lenda muito interessante, né, sobre o beduíno que estava no deserto. Bom, mas o povo da orquestra é dócil. O Bira não para de rir. Havia chegado num cavalinho, a gente não sabe. Mas... A lenda do beduíno. O beduíno no deserto, ele estava muito só. Naquele tempo não tinha SBT, que nem Jô Soares, devia ser umas 11h30 da noite. E ele então fez uma oração a Alá, com todo respeito, e pediu a Alá que desse para ele um companheiro fiel, um companheiro que fosse rápido como o raio, coragem do leão, sutileza da serpente, velocidade do vento e o diabo. Bom, o diabo ele não pediu. Alá deu para ele Rissan, o cavalo. Rissan é cavalo em árabe? Rissan, o cavalo. Deu para ele o cavalo. Uma outra lenda que cerca também, sobretudo o cavalo árabe, é que Salomão se notabilizou pelos escritos, salmos, provérbios, um homem da justiça, né? A história da criança e tal, mas ele também tinha um harém, que é brincadeira, e tinha aras, harém e aras, é tudo chegado. E ele então, diz a lenda não que... fica uma coisa meio machista, não, de chamar aras e harém, tem um nome... Bom, até pode ter esse tipo de conotação, né? Mas, na verdade... Desculpa, sem... Mas, na verdade, quando você vê uma mulher bonita, a gente sempre diz, olha, mas que potranca. O auditório tá cheio. Mas é uma coisa muito machista isso, não é não? Bom, pode até ser, né? Mas é cavalar também. Que é a mesma coisa... Eu acho que dá o direito às mulheres, quando verem um homem bonito, a coisa, mas que cavalo! E você acha que elas não dizem? Dizem, mas não nesse sentido. Eu acho que potranca é uma coisa tão... Não. Depreciativa, não. É potranca desse tipo. Potranca. Agora, que potranca, aí não é. Concorda ou não? Não, eu não concordo, não, mas tudo bem. Mas como disse o Vicentino, nós estamos na democracia, quer dizer, vamos concordar, claro. Discordar. Né? Mas aí o Salomão se aproximava a guerra e ele então mandou soar as trombetas. E tinha umas éguas, um grande plantel à beira de um riacho, e apenas 5 das éguas atenderam ao chamado. E foi justamente sobre essas 5 éguas que atenderam ao chamado das trombetas para a guerra que ele constituiu o grande plantel do cavalo do deserto, que é o cavalo árabe. Que é um grande cavalo, né? É um grande cavalo. Belíssimo. Belíssimo cavalo. Você acha como o ministro Rogério Magri, outro dia, falando da sua cadelinha, disse que ela era um ser humano como qualquer outro? Você acha que o cavalo também é um ser humano? Não, eu sou veterinário. O equíneo, é equíneo mesmo. É o equíneo, tem a dúvida. Não, porque, não sei, aí depende da qualidade do cavalo. Até porque você vai acabar me arranjando um processo aí no Conselho Regional de Medicina Humana, meu negócio é outro. Outra coisa, Paulo César, e o cavalo japonês? Eu não conheço, mas deve ter um olho amendoado, suponho. Um olhinho puxadinho? Puxadinho. Não, porque ele tem características especiais, não tem? Quer dizer, no tamanho dele... Não, veja bem. Tamanho do cavalo? Mas vocês só pensam bobagem. O cavalo japonês é um cavalo menor do que os outros, não é? Não, o cavalo, um equino... Qual é o maior cavalo? Qual é a maior raça de cavalo? Veja bem. Em termos de tamanho, pecherrão, cavalo de tração, cavalo francês... Né? É aquele peludão na pata, né? Exato. Né? É o cavalo bretão, né? O menor seria do equídeo, porque quando você fala em equídeo, você está designando o cavalo, que é o equino, provavelmente dito, o asinino, né? E os moares que aí estão. Mas isso o pônei, né? Que é um cavalo pequeno. Aqui no Brasil, inclusive, existem criadores no Rio Grande do Sul que fazem um mini pônei, né? Para a alegria das crianças.
Que parece um cachorro, é uma coisa estranha. Eu acho uma maldade aquilo, né? Porque fica um bicho estranhíssimo, é um cachorro, meio cavalo, meio... Exatamente. Estranho. Mas é fácil você diferenciar. Você passa uma cadela em frente a ele e passa uma pônei. Ele sabe a diferença. Depende, se a cadela estiver no cio, ele vai também. Ele não é muito seletivo. Cavalo tarado. Mas você não, o negócio do cavalo japonês você não sabe mesmo? Não, cavalo japonês não. Cavalo japonês não é meu negócio. Então, no cavalo ocidental, qual é o maior cavalo que tem? É o cavalo inglês de raça? O PSI, que é o puro sangue inglês, que é um cavalo de corrida, na verdade, quando se pensa em cavalo puro sangue inglês, não se pensa em tamanho nem em conformação. O que faz de um cavalo puro sangue inglês é a vitória, né? Então, a seleção do cavalo puro sangue inglês é através da vitória. Então, se ele vai bem na corrida, no páreo, ele é selecionado, então, para fazer reprodução. Você não tem a dúvida, né? O Brasil é um país privilegiado, porque o que se busca hoje, né, é um cavalo que tivesse um andamento cômodo, quer dizer, um tríplice apoio. Um tríplice apoio significaria dizer que, num dado momento, ele estaria com três apoios. Patas. Exatamente. O manga larga. É um deles, né? O Brasil tem o manga larga, criado em todo o Brasil, mas com grande núcleo aqui em São Paulo. Existem criadores, né? Zé Oswaldo Junqueira é um pilar, é um homem que tem um nome muito grande na raça, né? Existe o chamado manga larga machador, que é o paulista, é o mineiro. Né? O mineiro. Existe ainda... A família da minha mulher, da Flávia, inclusive, né? é Junqueira. É Junqueira. Existe ainda um outro cavalo machador, uma raça formada no Brasil, que é o cavalo Campolina. É um cavalo formado no campo das vertentes. Outra coisa, Paulo César, na Idade Média, por exemplo, existiam os cavalos, chamava cavalo de combate, o cavalo de guerra. Sim. Os cavalos de guerra, que eram cavalos enormes e muito violentos, né? Muito, quase que ferozes mesmo, quer dizer, eles estavam prontos para a batalha e eram cavalos difíceis, inclusive, de você montar e dominar, né? Como é que se faz esse tipo de criação de cavalo especificamente para a guerra? Veja bem, tudo é adestramento, quer dizer, um cavalo hoje, você falou na Idade Média, né? Mas hoje nós temos cavalos que pertencem às polícias militares, né? Tem um colega veterinário, um coronel da polícia em Belo Horizonte, que ele me falou que ele começou a descobrir úlceras em cavalo, quer dizer, úlceras nervosas, dado a proximidade de trânsito, buzina, essas coisas das cidades que não afetam só o homem, afetam também os animais, né? Quer dizer que o cavalo também fica neurótico, tem problemas sérios, tem problemas sérios. Então, quer dizer, o fato de um cavalo estar envolvido em guerra ou em campanha militar não passa de adestramento, né? Você pode pegar um cavalo aparentemente pequeno e fazer dele um cavalo guerreiro, né? É claro que existem determinados cruzamentos, determinadas formações de raça que elas são mais propícias a esse tipo de atividade. Um cavalo realmente famoso, um cavalo pelo seu porte, pelo seu garbo, é o cavalo da Península Ibérica, né? O cavalo andaluz, ou lusitano, porque na mesma península o andaluz ficou mais na Espanha e o lusitano em Portugal. E aqui no Brasil tem provavelmente o maior criador de cavalo lusitano do mundo, não só em quantidade, mas em qualidade, que é o Tony Pereira, que tem hoje, ele nem sabe o número, mas mais de 1000 exemplares desse cavalo, né? E que é um cavalo grandão, né? E é um cavalo grande, é um cavalo... É um cavalo usado em tourada também, não? É um cavalo também usado em tourada, é um cavalo usado na alta escola, quer dizer, na Áustria, né, existe uma preocupação muito grande com aqueles cavalos. Que é aquele cavalo que fica meio viado até, não fica? Ele fica aquele espacinho. Eu não diria exatamente que fica meio viado, mas é um cavalo que fica adestrado. E o comando é só com a perna, né? Também não vamos lançar a moda, que daqui a pouco a turma começa a querer se adestrar, né? Mas adestra e fica aquele cavalo elegante, né? Elegante seria melhor, bonito, né? Mesmo. Bonito cavalo. Bonito, cavalo da escola de Viena, né? Viena, da alta escola, né? E o andaluz é um cavalo que marcou muito a criação, o criatório brasileiro, né? O próprio Campolina é um cavalo, é uma história bem interessante do Campolina, doutor. É o 18º que dá... É o 18º, né? Eu estou registrando agora. Está registrando, então tá. A história do Campolina está interessante porque esse Cassiano Campolina, que deu o nome ao cavalo, no século passado, ele participava de luta entre mouros e cristãos, é um folclore de Minas Gerais, lá em Conselheiro Lafayette, naquele tempo chamava Queluz. E ele perdeu lá um dia uma batalha, e ele realmente não gostou muito, era um homem vaidoso, sistemático, como todo bom mineiro,
E ele prometeu que venceria, formaria uma raça para vencer a batalha dos mouros e cristãos. E ele ganhou uma égua do imperador chamada Medeia. E cruzou essa égua com um animal de sangue andaluz. Nasceu, então, um potro chamado Monarca. Monarca é o pilar da raça campolina no Brasil. E hoje existe descendente direto de Monarca na fazenda do Tanque, lá entre Rios de Minas, se observa bem. Se pode ir lá para conferir, descendente direto. Quer dizer, o campolino nasceu do orgulho, né, que é um sentimento que envolve muito quem cria cavalo, né? Cria cavalo quem gosta. Criar cavalo é um ato de amor, eu imagino, né? Eu estou conversando aqui com um médico veterinário especializado em cavalos, Dr. Paulo César Macedo Martins, que nos deu aqui uma aula equestre. Paulo César, muitíssimo obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.